oportunidade, pelo privilégio. E você pode tomar o seu assento, por gentileza. Prometo aos irmãos que serei breve, mas eu quero dizer que eu tenho uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Que nós possamos ouvir com atenção, dedicação, empenho, aquilo que Deus tem para nós nesta noite. De Bíblia em mãos, você que trouxe o texto, qual quero comentar acerca dele, é o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20, a partir do primeiro verso. Grato a Deus pela oportunidade, obrigado, pastor Flávio, Deus abençoe a vida dos irmãos, e que possa o Espírito Santo falar melhor em cada coração, porque este é o intuito de nós estarmos aqui nesta noite, incumbidos de trazer a palavra da parte de Deus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 20, verso 1, só quem encontrou possa ouvir um amém? Maravilha, a maioria. Olha o que diz o texto bíblico. Eu vou ler pelo menos alguns versos, para não tornar muito longa a leitura, mas para nós termos uma compreensão bem didática do texto. Olha o que diz. Aconteceu também que, estou lendo aqui na King James, estava ali um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, um benjamita, ou da tribo de Benjamim. Ele fez soar o chofar, trombeta, e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para a sua tenda, ó filhos de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri, mas os homens de Judá acompanharam seu rei desde Jordão até Jerusalém. E quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando do palácio e as colocou numa casa sob guarda, e passou a sustentá-las. Mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Verso 4. Então o rei ordenou a Amasa: dentro de 3 dias, convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Davi então disse a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os antes que eles encontrem alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura. Saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bicri. Quando chegaram a uma grande rocha que está em Gibeon, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestido seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha. Ou na minha tradução aqui, peixeira. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a peixeira. Ou adaga, como preferir. Então Joabe cumprimentou Amasa, dizendo: vens em paz, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém, Amasa não reparou do punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago. As entranhas de Amasa se esparramaram no chão e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. Em seguida, Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri, e um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e exclamou: quem está ao lado de Joabe é por Davi? Siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel de Bet-Maaca, e todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel Bet-Maaca e levantaram contra a cidade uma rampa, que chegou até o alto da muralha externa. Assim que o exército de Joabe estava parado para derrubar o grande muro, uma mulher sábia bradou da cidade: ouve, ouve, dizei a Joabe: vem aqui para eu conversar contigo. Amém. Somente até aqui. Não lerei os pelo menos 22 versos, a qual nós iremos comentar um pouco acerca. Esse é um texto que já tive a oportunidade de falar uma outra feita. E me saltou aos olhos quando, na semana passada, no domingo, estava meditando acerca dessa mensagem, dessa palavra. E eu percebo que a nossa vida ela é constituída por fases, por momentos.
alguns deles são bons, são maravilhosos. Mas também na nossa vida existem momentos ruins, momentos de calamidade, momentos de adversidade, momento em que as coisas nem sempre saem da forma qual nós planejamos. E quem é que não fica frustrado quando planeja fazer algo e os planos que você planejou são frustrados? Só que esse texto ao qual nós lemos, nós vamos falar acerca de um episódio triste, de um cenário triste na vida de Davi. Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, Davi que foi chamado por Deus, e durante a sua vida ministerial, na sua vida, ele teve pelo menos 3 confirmações daquilo que Deus tinha para a vida dele. E quando nós lemos esse texto, 2 Samuel capítulo 20, seria até um pouco difícil de comentarmos esse texto sem antes nós analisarmos o contexto. O que Davi está vivendo no capítulo 20 não começou no capítulo 20. Assim como também alguns cenários da minha vida, da tua vida, da nossa história, elas não iniciaram-se por acaso. Elas não aconteceram da noite para o dia. Talvez você esteja vivendo um momento maravilhoso na tua vida, na tua história, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho. E eu tenho certeza que você não começou da noite para o dia. Houve um percurso que você precisou trilhar para chegar aonde você chegou. Assim, da mesma maneira, a pessoa que hoje está afastada dos caminhos do Senhor, a pessoa que está distante do Evangelho, ela não caiu na contradição do engano por acaso, ela não caiu da noite para o dia, ela não se afastou da noite para o dia. Talvez a surpresa da maioria de nós é quando nós ouvimos falar de que alguém se afastou, alguém se desviou, alguém caiu. Quer ver uma coisa? Ninguém comenta de avião quando o avião ele levanta, ele alça o seu voo. Mas quando o avião cai, todo mundo comenta, todo mundo faz comentário acerca daquele episódio. De igual modo acontece também na vida de alguém que se afasta de Deus, de alguém que cai, de alguém que tropeça, de alguém que cai num pecado. Mas não aconteceu da noite para o dia. Há toda uma trajetória por trás disso. E a trajetória de Davi começou exatamente no capítulo de número 12. Quando nós vemos que Davi, ele está em um dia de primavera, um dia onde os reis costumavam sair para as batalhas, para as guerras. Davi está no seu palácio, está totalmente tranquilo, desocupado, desinteressado. E num belo dia os irmãos conhecem o texto, está lá, segundo livro do profeta Samuel, você vai encontrar este cenário, este episódio, no primeiro livro, perdão. Só que eu não vou me ater a esses detalhes. Só que este episódio vai trazer consequências trágicas para Davi. E você conhece o texto melhor do que eu. Quando ele olha para a mulher se banhar, ele entra no seu coração o desejo de saber quem era aquela mulher. Ele comete o adultério com ela. E passou-se algum tempo, a mulher manda entregar notícias a Davi que ela estava grávida. E a notícia faz com que Davi, para encobrir aquele pecado, ele venha cometer um outro pecado. É por isso que no Salmo de número 42, pastor Flávio, ele vai dizer que um abismo chama outro abismo. Para tentar encobrir um pecado, um erro, um engano, ele vai tentar de uma outra forma cometer um outro erro. Ele vai e coloca Urias à frente da batalha, e Urias morre na frente da guerra. E essa consequência trouxe um cenário de destruição e dissolação para a sua família. Davi, ele foi sim um homem que por sua trajetória de vida, ele teve muitos percalços. Foi perseguido. Ele sim foi perseguido. Não é os perseguidores que estão nos nossos dias não, tá, irmãos? Davi foi perseguido. Davi foi alguém que de fato, nos dias de hoje, ele poderia falar, estou sendo perseguido. Foi Saul, um encalço no seu sapato. Uma pedra no sapato de Davi foi Saul. Só que eu percebo que este ato de Davi, este pecado de Davi trouxeram algumas consequências graves para toda a tua trajetória de vida. O primeiro que posso eu falar acerca disso foi a consequência na sua vida espiritual. Davi, ele vai compor o Salmo de número 52 em um cântico, ele vai expressar para Deus a agonia da sua alma, da sua aflição por conta de um pecado que ele havia cometido. Ele vai escrever no Salmo de número 51 exatamente isso, dizendo: Deus, não me lances da tua presença, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o Espírito Santo. Restaura-me a alegria da salvação, ou seja, o pecado fez com que ele perdesse a alegria da salvação, a alegria de que ele um dia havia recebido no coração dele. E ele diz: faz-me ouvir júbilo de alegria, para que se alegre os ossos que tu quebrastes. Seguido do desequilíbrio espiritual, ele vai passar agora por algumas consequências trágicas dentro da sua família. Por quê? Porque o filho que ele havia tido com Betseba, ele morre. Isso causa uma tristeza, uma profunda angústia no coração de Davi. Percebe-se, irmãos, que na nossa vida, de igual modo, não é diferente.
Todas as vezes que nós começamos a nos distanciar de Deus, a Bíblia diz que o que causa separação entre eu, entre você, entre nós e o nosso Deus, são os nossos pecados. Há uma barreira que não pode ser, é uma barreira intransponível, é o pecado. Intransponível é o pecado. Mas a Bíblia também diz e garante e afirma que aquele que confessa o pecado e deixa, esse alcançará misericórdia. Davi, ele vai pedir perdão para Deus, ele não morre. A presença de Deus continuou sobre a vida de Davi, só que a consequência foi que o filho dele morreu. Só isso? Claro que não. A terceira que nós poderíamos citar foi um dos seus filhos, Aminon. Ele se apaixona pela sua meia-irmã Tamar, ao ponto de violentá-la. E é uma história, uma dramaturgia, meu irmão. Se você depois ler lá com calma, você vai ver. A Record, por isso que a Record copiou e fez uma teledramaturgia. Mas não assista lá não, viu, meu irmão? Nem tudo que está lá é verdade. Edir Macedo exagerou um pouquinho. Mas a história de Davi, a história da família de Davi, pastor Fábio, de fato, tinha que estar realmente registrada, presbítero Marcelo. Por quê? Porque é uma história que, através dos erros dele, nós percebemos aonde nós não podemos trilhar os mesmos caminhos e seguir os mesmos erros. Aminon violenta Tamar. Absalão nutre um ódio pela vida do seu irmão, ao ponto de tentar matá-lo. E ele o faz, e o mata, o assassina, para vingar a sua irmã. Passado esse tempo, ele foge, porque o seu pai havia ficado realmente irado com a vida dele, ao ponto de querer tirar a própria vida. Mas Davi, ele foge para não sofrer as consequências. Se depois de 3 anos ele retorna para a casa de Davi, ele retorna para Jerusalém, com a intenção de usurpar o trono do pai, cometer um golpe de estado, como nós conhecemos nos nossos dias, um impeachment. Só que ele tentou de alguma maneira usurpar o trono do pai. E sabe qual que é o erro que eu percebo na vida de Absalão? Espero que não seja o nosso, nunca na nossa vida, em nome de Jesus. Mas pessoas por aí têm o mesmo sentimento, o mesmo coração de Absalão. Absalão, ele ficava na porta, na entrada da cidade, e ele ficava tentando ganhar a confiança das pessoas. De que forma? Falando mal de Davi, falando que Davi não dava conta do recado de ser rei, falando que se ele fosse rei, ele seria um rei melhor. Meu irmão, quantas pessoas nos dias de hoje têm entrado por esse caminho e têm se frustrado? Quero dizer uma coisa para você aqui. Isso, como diz o pastor Adevair, não está aqui, mas é forte. É forte. Existem pessoas que estão vivendo uma vida caótica, espiritualmente falando. Por quê? Porque têm se levantado contra homens e mulheres que Deus tem chamado. Deus te chamou por um propósito. Deus me chamou por um propósito. Para cada um de nós, Deus entregou algo precioso para ser feito no reino de Deus, para o reino de Deus, e através de você Deus pode fazer grandes obras, mas cada um deve ficar naquilo, na vocação pela qual você foi chamado. Eu entendo uma coisa, irmãos, e quando eu entendi isso, eu sempre digo isso aos irmãos em um tom até de brincadeira, mas é uma grande realidade. Eu sempre gostei muito de cantar, apesar de não ter uma voz boa, mas eu sempre gostei muito. Só que eu percebi que esse não era o meu chamado, eu percebi que essa não era a minha vocação. Mas de vez em quando a gente arranha. Mas eu percebo, irmãos, que cada um de nós temos algo extraordinário de Deus sobre a nossa vida. E Davi foi esse homem. Davi foi alguém que recebeu algo extraordinário da parte de Deus, só que por conta de um erro, de um cenário que poderia ter sido maravilhoso, ele teve a sua vida totalmente mudada por conta de algumas consequências que a vida trouxe para ele. Ele foge. Absalão usurpa o trono. Ele agora está fugitivo, está saindo de Jerusalém para não entrar em confronto direto com Absalão. Olha que cenário terrível. Um dos maiores reis, ou por que não dizer, pastor, o maior rei que a nação de Israel já conheceu, agora está fugitivo. Já viveu a vida inteira fugindo, a vida inteira se escondendo, a vida inteira tendo que entrar dentro de cavernas com pessoas que estavam totalmente endividadas, com pessoas que a sociedade já não tinha nenhum prestígio. Agora que Davi pode se dizer, estava bem, estava reinando sobre a nação de Israel, o cenário mudou. Toda a sua vida ela entrou em um turbilhão. Por quê? Porque as consequências de um erro, elas podem ser por uma vida toda. Não pense eu, não pense você que um erro hoje cometido, eu posso pedir perdão amanhã e a vida segue normalmente. Não. Pode ser que um erro possa ser o nosso último. Possa ser que um clique possa ser meu último. Porque eu conheço fatos, cenários, histórias de pessoas que um clique, um site, uma olhada, um vacilo, desculpa usar essa expressão, um erro, as suas vidas foram mudadas de uma forma drástica. Perderam muita coisa.
perderam ministérios, perderam-se famílias, perderam-se empresas, perderam-se vidas. Um ato de uma atitude impensada. E dentro disso tudo que nós comentamos, a Bíblia diz que conhecemos Aitofel, que era conselheiro de Davi, agora está aconselhando Absalão. E terrível é esse homem, Aitofel. E um dos seus conselhos vai ser frustrado, sabe por quê? Se você ler depois lá, segundo o livro do profeta Samuel, no qual nós estamos comentando o capítulo 20, o verso 19, Davi ele faz uma oração pedindo para que Deus viesse frustrar os conselhos de Aitofel. E Deus ouve a oração de Davi. E Deus responde: os conselhos de Aitofel são frustrados. Uzai, ele, em uma conversa com Aitofel, os conselhos de Uzai foram tomados para si e o de Aitofel não, fazendo com que ele ficasse indignado, ele tirasse a própria vida. E depois desse cenário todo, dessa transição toda que Davi está vivendo, um cenário que talvez possa dizer que chocou-se mais foi porque no fronte de batalha, eles estão na batalha na floresta, onde Absalão queria matar o pai, o filho queria matar o próprio pai. E um dos guerreiros de Davi, ou o general da guerra de Davi, por nome Joabe, que era também parente de Davi, ao ouvir as ordens expressas, Davi disse: olha, não toque no meu filho, tenha piedade dele, seja brando com ele. Era mais ou menos assim: olha, machuca ele, mas não mata não, traga ele vivo para mim. Que pai, irmão, que vai dar ordem para os soldados matar o próprio filho? Davi, ele está com o coração quebrado. Eu não sei, pastor Flávio, qual que é o sentimento que está no coração de Davi. Eu não consigo imaginar, presbítero Marcelo, irmão Wesley, irmão Luiz. Sabe por quê? Porque é um pai que, ao mesmo tempo, ele é rei. Ele não pode se mostrar frouxo no dia daquela adversidade, mas ele também não pode deixar que o filho continue fazendo tudo o que está fazendo. Então ele está, como diz o ditado, entre a cruz e a espada. Na fronte de batalha, a Bíblia diz que Absalão, montado numa mula, eu acredito que era um jumentinho, igual que tem lá na minha terra, ele vai passar pelos bosques, cabeludo, e ele fica preso, enganchado sobre uma árvore. Um dos soldados que está com Joabe o avista e chama Joabe, e Joabe vai lá e tira a vida de Absalão, mesmo sabendo que Davi falou que não era para fazê-lo. E nesse cenário a notícia chega até Davi, e Davi vai entrar em um luto profundo por conta da morte do seu filho. Eu percebo que o coração de Davi é um coração que está totalmente esmiuçado. Nós estamos falando de um cenário onde nós falamos de percas. E sabemos da dificuldade que é um momento de superação. E Davi está vivendo isso, esses mix de emoções. E ele não pode se abalar. Eu imagino a força interior que Deus colocou no coração de Davi para que ele continuasse de pé. E essa mesma força é o Espírito Santo de Deus, está sobre a minha e sobre a tua vida, meu irmão. Nos capacitando, nos dando força para nos mantermos firmes no dia das nossas adversidades. Esse é o tema da mensagem. Qual é o som que sai da minha e da tua boca no dia da nossa adversidade? No dia das nossas angústias, nos dias em que a situação ela sai do nosso controle. O dia em que o cenário que nós imaginávamos, um cenário tudo lindo, perfeito, todo bem desenhado, ele começa a ser borrado, a ser manchado, e nós não conseguimos mudar este cenário. Somente Deus, somente o Eterno pode mudar algumas situações da nossa vida. Como se não bastasse, agora Davi, ele está retornando para Jerusalém, porque ele estava fugindo, como já havia dito, porque Absalão havia usurpado o trono, ele foge. Agora que Absalão está morto, agora que ele toma novamente o poder do trono, ele está voltando para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, o cenário que ele vai encontrar, talvez eu possa dizer, é um dos cenários mais terríveis que um rei, que um pai, que um servo de Deus poderia encontrar. Uma cidade desolada, uma cidade que estava totalmente em ruínas, não só pela situação a qual Absalão havia deixado, porque anteriormente Absalão havia seguido um dos conselhos de Aitofel, que era de se deitar com as concubinas de Davi às claras, aos olhos de todas as pessoas, envergonhou o pai. Então isso tudo recaiu sobre Davi. Eu imagino o coração dele, eu posso conjecturar sem ferir o texto, imaginar Davi chegando com o coração em frangalhos, mas ele volta.
para o lugar onde Deus havia instituído ele. Eu quero dizer para você, não importa como esteja o teu coração, volte a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Ah, irmão, mas eu já me machuquei demais, eu já me feri demais, já fui muito humilhado. Mas é lá onde Deus quer mudar a tua história, onde Deus quer honrar a tua vida, onde Deus quer trabalhar no teu coração. Davi, ele voltou para Jerusalém. E qual é o cenário que ele vai encontrar? Capítulo 20, é qual nós acabamos de fazer a leitura. Um cenário triste, mas uma lição aprendo e aplico para nós. Havia vencido-se uma batalha, mas eu aprendo e percebo que mesmo depois de grandes batalhas, nós nunca podemos abaixar ou baixar a nossa guarda, porque a guerra ainda não acabou. A guerra ainda não terminou. Coração destroçado, filho morto, as concubinas violentadas. Existem alguns homens na porta da cidade, na entrada da cidade, recepcionam Davi. Um deles é esse camarada que nós fizemos a leitura dele, Seba. A tradução aqui de King James é chamado um desordeiro, alguém que estava ali por acaso. Mas não somente ele, Ziba, melhor dizendo, e Simei também estavam lá para completar o trio. Esse trio satânico. Seba é chamado pelo escritor sagrado de filho de Belial. Ziba, nós conhecemos a história e sabemos que ele foi um usurpador, que ele quis tomar as coisas que eram de Mefibosete, bandido. Simei era um amaldiçoador, é aquele que amaldiçoou Davi. E Davi, um dos soldados falou, vou acabar com a vida desse. Ele falou, não, deixa. Quando Davi estava fugindo, esse Simei começou a amaldiçoar Davi. Estes três recepcionam Davi. E o verso de número 1, nós fizemos a leitura, diz assim: e aconteceu também, ou seja, depois de tudo isso, aconteceu também que estava ali um desordeiro, alguém que estava ali por acaso, à toa, chamado Seba, filho de Bicri, um benjamita. A Bíblia é maravilhosa porque ela nos traz detalhes tremendos. Um benjamita quer dizer o quê? Que ele era da tribo de Benjamim, ou seja, ele era da descendência de Saul. Correto, professores, pastor? Então, o ódio, certamente, que ele tinha, não era um ódio infundado, porque Davi mandou exterminar com todos da casa de Saul. Davi, ele passou a reinar no lugar de Saul. Então, eles não tinham no coração o desejo que Davi fosse rei. Eles não tinham no coração o desejo que Davi fosse aquele que estivesse sobre o trono. E quantas das vezes pessoas que às vezes não querem que você esteja em um determinado lugar, elas sofrem dentro de si porque não aprenderam a dominar os seus sentimentos. Entender que, irmãos, entenda uma coisa, fica registrado isso e escute isso com amor. O que Deus tem para você, para a tua casa, para a tua vida, Deus vai fazer. Mas o que Deus tem para a minha casa, para a minha vida e para a minha família, Deus também vai fazer. Que Deus pode fazer algo grande na tua vida, e aos olhos de alguém algo pequeno na minha vida. Para mim não, para mim vai ser sempre grande, porque o meu Deus, Ele não faz nada pequeno. Tudo que Deus faz é grande, é tremendo, é maravilhoso. E tudo que Deus faz existe um propósito. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já vi pessoas que ficaram ricas, financeiramente falando, irmãos. Mas uma frase que o pastor Flávio costuma dizer e usou uma vez, eu gravei. Existem pessoas que são tão ricas que tudo que elas, ou melhor, que são exatamente isso, que são as que são tão ricas que a única coisa que elas possuem é dinheiro. É isso mesmo, pastor? Porque o dinheiro tomou o coração delas, mas não teve um propósito de Deus. E existem pessoas que nem são tão apegadas a dinheiro, Deus faz elas prosperarem nessa terra, sabe por quê? Porque ela não tem um coração preso ao dinheiro. O dinheiro, eu já falei isso, ele é um excelente servo, mas é um terrível patrão. Tem gente que passa a amar tanto dinheiro que ele morre pelo dinheiro, mata pelo dinheiro, gasta a saúde pelo dinheiro, e no final da vida o dinheiro não pode trazer de volta tudo aquilo que ele gastou em prol do dinheiro. Davi, ele vai fazer algo interessante, sabe o que? Ele vai se antecipar àquilo que estava para acontecer. Eu aprendo uma lição aqui, verso de número 2. Ou melhor, perdão, verso de número 1 ainda. Ele fez soar a trombeta e bradou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Retorne, pois, cada um para as suas tendas, ó filhos de Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba. Sabe o que Seba estava dizendo? Olha o atrevimento desse jovem. Ele começou a tocar trombeta, anunciando a entrada de Davi, retornando com seus soldados. E quando ele toca a trombeta,
Todos olham, param para dar atenção àquilo que ele havia falar. Mas como diz o ditado, é melhor ouvir do que ser surdo. E a palavra que ele vai falar é: olha, nós não temos herança nenhuma com Davi. Vou melhorar aqui na tradução. Quem que é esse Davi? De quem que ele é filho? Filho de Jessé? Nós não temos parte nenhuma com ele. Nós não temos herança de Davi. Ei, fala o seguinte: vai cada um para suas casas, desprezando Davi. E sabe o que é mais interessante? É que a Bíblia diz no verso 2: então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá acompanharam seu rei desde Jordão até Jerusalém. Isso aqui é para nós, porque quando passaram a seguir a Seba e desprezar Davi, a Bíblia diz que os de Israel, os de Judá continuaram servindo e seguindo Davi. Eu percebo que nos nossos dias nós corremos um sério risco. Entenda uma coisa e escute isso com amor, por favor. Não é errado você gostar de ouvir pessoas. Eu gosto de me ouvir quando eu prego. Eu fico olhando lá até baixo, lá põe no YouTube. Eu gosto. Para quê? Para mim melhorar a minha didática, melhorar a minha fala, melhorar a minha comunicação com a igreja. Nós buscamos sempre melhorar algo. Só que eu percebo que nos nossos dias existem pessoas que estão se conflitando sem necessidade. Sabe por quê? Porque é importante, irmãos, nessa vida é nós entendermos que o meu Deus, o teu Deus, ele tem um propósito, um chamado específico para cada um de nós. E passaram a seguir Seba por conta da afinidade que tinham certamente com ele. E nos nossos dias pessoas se enveredam exatamente por esse mesmo caminho. Pessoas que preferem seguir tantas outras pessoas por aí. Pessoas que às vezes nem se conhecem. Isso é um perigo, irmãos. Ouça pessoas, ouça bons pregadores. Existem muitos no nosso Brasil. Mas eu digo para você, existem muitos pregadores aqui no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado. Anônimos na fé, que pregam o evangelho com simplicidade, com verdade, que vivem uma vida de caráter na presença de Deus. Eu não vou dizer perfeito, irmãos, porque nós estamos lutando e galgando pela perfeição. Todos somos pecadores. Não busque perfeição, irmão, sendo que nem sequer mesmo você é perfeito. Porque nós somos, desculpa a expressão, às vezes nós somos hipócritas. Queremos que as pessoas sejam perfeitas. Queremos que as pessoas, e quando eu falo pessoas, principalmente as pessoas que ocupam lugares de destaque, talvez posso dizer assim, lugares que são mais visíveis, vamos dizer assim. Não de destaque, mas que são mais visíveis. Queremos que essas pessoas, e não estou dizendo que é errado, irmãos, porque a Bíblia diz, Paulo ele vai instruir Timóteo dizendo acerca das características de um obreiro. Todas as características que um obreiro precisa ter. E isso não é errado, não. Só que às vezes nós queremos cobrar algo que nem mesmo nós estamos dispostos a viver. Por quê? Porque isso custa-se muito caro. Mas é possível. E passaram a seguir Seba, e nos nossos dias pessoas seguindo tantas pessoas por aí. Pessoas que você nem sabe se congrega. Pessoa que você nem sabe se toma ceia, se tem uma vida realmente com Deus. E às vezes despreza o conselho de pessoas que estão todos os dias com você. Às vezes despreza o conselho de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um amigo que é crente, de um amigo que realmente serve a Deus. E Seba arrastou alguns com ele. Verso de número 3. Quando Davi chegou ao seu palácio em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara zelando do palácio e as colocou numa casa sob a guarda e passou a sustentá-las, mas não coabitou com elas. Sendo assim, elas ficaram enclausuradas até o final de seus dias, vivendo como viúvas. Verso 4. Então o rei ordenou a Amasa, dentro de 3 dias, convoca-me os homens de Judá e apresenta-te aqui com eles. Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque o rei não havia pedido, não havia perguntado se Amasa poderia fazer um favor para Davi. E Davi aqui, Amasa aqui para os irmãos entenderem, está lá, segundo livro das crônicas, ou primeiro ou segundo livro das crônicas, fala do parentesco de Amasa com Davi. Amasa era sobrinho de Davi, assim como Joabe também. Então Amasa e Joabe eram primos. Dentro de 3 dias, ele havia recebido uma ordem para convocar os homens de Judá, que foram aqueles que seguiram Davi, para se apresentar com eles. Para quê? Entretanto, Amasa levou mais tempo para reunir Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Sabe o que é isso? Vou aplicar para nós de forma bem prática. Quantas das vezes o Senhor tem chamado pessoas, tem chamado vidas para o ministério, para o chamado ministerial,
para fazer a obra que que o nosso Deus tem confiado. E quantas pessoas ainda não têm entendido esse propósito e vivem dando murro em ponta de faca porque não entenderam ainda o propósito e o chamado pelo qual Deus tem feito. Aí às vezes a casa não muda, às vezes os filhos não se convertem, às vezes o marido não vem para a igreja, para a presença de Deus. Não vou dizer nem para a igreja, porque às vezes vem, frequenta, vai embora, a vida não muda. Por quê? Porque Deus está chamando para uma intimidade, para um compromisso. O rei estabeleceu um tempo. A Bíblia diz, Eclesiastes 3, você sabe disso muito bem, que há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo dos céus. Aí quando a pessoa é chamada, aí fala, ano que vem eu vou pegar firme na igreja. Não, semana que vem eu vou largar esse vício aqui, esse pecado aqui, e vou passar a fazer tudo certinho. Quem garante o amanhã? Quem garante que amanhã você vai acordar? Quem garante que amanhã os teus olhos vão se abrir? Quem garante que amanhã eu vou estar de pé? Eu não tenho amanhã. Você não tem o amanhã. Você tem o hoje. Você tem o agora. A misericórdia foi grande na vida de Amasa, porque Davi deu 3 dias para ele reunir todo Judá. E a Bíblia diz que ele demorou. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque nós achamos que nós temos todo o tempo do mundo à nossa disposição. Nós achamos que nós somos donos do tempo. Não, eu vou fazer isso hoje não, semana que vem eu faço. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmão, me entenda, por favor. Nós devemos sim fazer planos. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então nós temos que sim planejar, fazer planos. Planejar, executar, checar, analisar e concluir projetos, sonhos, ideais. Não tem nada de errado nisso. Ele demorou. Por que eu estou convicto dessa palavra? Porque eu sei que tem pessoas aqui que Deus tem chamado você para algo propósito bem específico da parte dele. E você está relutando. E você está estagnado, você está parado, você ainda não está fazendo. Aí nós achamos que só vir para a igreja já está bom. Não só vir aqui para a igreja. Sou muito amigo do pastor Flávio, do pastor Guinaldo, dos irmãos. Eu gosto do ambiente do culto. Não, meu irmão. Não é só isso. Graças a Deus que não é só isso. Deus tem chamado aí você para fazer algo extraordinário. Eu olho para o passado, vejo nossos irmãos. Jesus, através de 12 homens, ganhou praticamente todo o mundo antigo para o Evangelho de Cristo. E o Evangelho chegou até nós. 12 homens. 12 homens com uma palavra, com uma mensagem. Você tem uma mensagem dentro de você. E quando você entender que essa mensagem ela precisa chegar a alguém, outras pessoas vão se sentar nesses bancos também. Ah, irmãos, eu não sei pregar, não sei falar, não consigo gravar versículo. E nem precisa. O pregador do século passado, ele usou uma frase que ficou eternizada, dizendo, pregue em todo o tempo. E se preciso for, use palavras. A minha vida é um testemunho, a tua vida é um testemunho, a tua vida é a pregação do Evangelho. Alguém olha para você e se sente atraído a Cristo e fala, não, eu quero saber o que esse rapaz tem diferente, eu quero saber o que essa irmã tem diferente. Ele demorou. Davi, verso de número 6. Davi então disse a Abisai, agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Convoca os meus soldados e persegue-os antes que ele encontre alguma cidade fortificada, depois nos arranque os olhos. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram em sua captura, saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Percebe-se? Amasa não fez no tempo estabelecido pelo rei Davi. Davi então chama Abisai, que era irmão de Joabe, e agora fala para ele, olha, precisamos perseguir Seba, porque senão ele vai ser pior do que foi Absalão. Porque qual era a intenção de Seba? Era de causar realmente um motim, uma rebelião contra Davi, de tomar novamente o trono das mãos de Davi. E o povo já estava inflamado pela guerra. O povo já estava, e a situação era agora uma situação de fragilidade. E sabe o que eu percebo? Que Amasa não foi no tempo estabelecido. Amasa não foi, mas a Bíblia diz que Davi então chamou Abisai a convocar os soldados. Sabe o que eu percebo? Que nós não somos insubstituíveis. Se Amasa não vai, Deus levanta Abisai. Se Amasa não quer, Abisai quer. Se eu não quiser fazer, o pastor me deu a oportunidade para trazer mensagem hoje. Se eu não quisesse, eu tenho certeza que outra pessoa estaria aqui ministrando, eu estaria ali me alimentando, seria maravilhoso da mesma forma que a palavra de Deus. Se eu não quiser servir a Deus, não tem problema, há quem queira.
Se eu não quiser fazer direito as coisas de Deus, quem vai perder sou eu, não tem problema. Deus, ele levanta alguém que queira fazer com mais zelo do que eu, e a obra vai ser feita da mesma maneira e ainda melhor, com excelência. Sabe o que eu percebi? Aprende, irmãos, que nós precisamos fazer aquilo que nós temos que fazer em tempo oportuno. E o tempo é hoje, o tempo é agora, porque nós não temos a garantia do amanhã. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, nós fazemos planos com relação a todas as nossas coisas. Mas e com as coisas de Deus? Será que nós temos essa mesma preocupação, esse mesmo desejo? Não, eu preciso essa semana eu preciso melhorar minha leitura, eu preciso melhorar minha oração, meu tempo de oração com Deus. Eu preciso melhorar minha leitura bíblica, eu preciso me dedicar mais. Por quê? Porque eu digo isso? Porque nós nos dedicamos a muitas coisas, e as coisas de Deus sempre vão ficando de segundo plano, sempre vão ficando de lado. Amasa não quis. Abisai se levantou. Verso 7. Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas, todos os guerreiros saíram em sua captura. Verso 8. Quando chegaram à grande rocha que está em Gibeon, que ficava mais ou menos 8 quilômetros de Jerusalém, Amasa veio ao encontro deles. Joabe estava vestido seu traje de guerra e trazia um cinto com um punhal na bainha, ou uma peixeira. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Então Joabe, cumprimentando Amasa, era primo dele, irmão. Joabe, como diz na terra, era faca na caveira, sangue nos olhos, esse rapaz aqui, primo dele. Amasa dizendo: vens em paz, meu irmão. Olha, dissimulado. E com a mão direita pegou na barba de Amasa para beijá-lo. Porém Amasa não reparou no punhal que estava na mão esquerda de Joabe, de modo que este foi fortemente golpeado por Joabe no estômago, e as entranhas de Amasa se esparramaram no chão, e ele morreu ali mesmo, sem a necessidade de um segundo golpe. E em seguida Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Coisa terrível, irmãos, isso aqui. Joabe é o tipo de pessoa, Joabe, ele tinha talvez no seu coração o desejo de estar à frente. Sabe por que Joabe tem esse coração sanguinário, maligno? Porque ele era o comandante de Davi. Só que depois da morte de Absalão, Amasa passou a ser o chefe, aquele que estava sob o comando do exército de Davi. Só que quando Amasa pisou no tomate aqui, Abisai pegou e levantou, e Joabe estava na vez. Ele vai e cumprimenta o seu primo, pega na barba do camarada e passa peixeiro no bucho. Homem sanguinário. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, pastor? Que nós devemos tomar cuidado com as pessoas que nós abrimos o nosso coração. Eu sei que você não é disso, mas existem pessoas por aí que abrem o seu coração nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e todo mundo sabe da vida dele, todo mundo sabe da vida dela, onde ele vai, onde ele vem, onde ele come, o que ele gosta, o que ele não gosta. Cuidado, meu irmão. Cuidado até mesmo em vias criminais. Existem pessoas aplicando golpes em pessoas exatamente por isso, somente através das redes sociais. Por quê? Porque não precisa, a pessoa é um livro aberto, todo mundo sabe o que ela faz da vida. Nem todo mundo está preocupado com a tua dor, com a tua angústia, com os teus problemas. Como diz na minha terra, lá tem pessoa que está só curiando, está só vendo como é que está, o que está acontecendo, o que você está fazendo, que você está prosperando, que você está indo bem, que você vive feliz. Tem pessoa que é curiosa. Então tome cuidado com quem você tem compartilhado as suas intimidades. E esse camarada aqui foi morto. E olha o que diz o verso de número 10 e 11. Vou ler aqui. Porém Amasa não reparou, Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e exclamou: quem está ao lado de Joabe é por Davi, siga Joabe. Verso 12. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Isso aqui foi muito interessante para os nossos dias. Quando Amasa ele cai, com as suas entranhas sobre o chão, deitado em uma poça de sangue, a cena que todos passam ali veem é um homem morto no caminho. E aplicando para nós, sabe o que eu percebo? Que nos nossos dias existem pessoas que estão tão desorientadas na vida, que estão ouvindo conselhos de pessoas ímpias,
estão se assentando exatamente o salmo contrário do salmo primeiro, estão se assentando à roda dos escarnecedores, estão se detendo no caminho dos pecadores, estão parando para dar ouvido a pessoas que se afastaram de Deus. Crentes, pessoas que estão dando ouvido para a pessoa que se afastou, que está vivendo uma vida promíscua lá fora. Sabe o que é isso? São pessoas que pararam no caminho, são pessoas que se depararam com mortos no caminho espiritualmente falando. E todos que aproximavam-se do corpo de Amasa paravam. Sabe o que é isso? São pessoas que emprestam seus ouvidos para quem não deveria emprestar, irmãos. Você tem o manual da vida em tuas mãos. Você tem pessoas que se importam com a tua alma, com a tua vida. E muitas das vezes, espero que não seja o seu caso. Ah, não, porque é muito meu amigo, é muito minha amiga. Mas se esse amigo, se essa amiga faz com que você se afaste de Deus, ela não é seu amigo, ele não é seu amigo. Me perdoe a minha sinceridade. Hoje eu aprendo, olhando para a Bíblia, que pessoas que são minhas amigas, meus amigos de verdade, são pessoas que me aproximam de Deus. São pessoas que não têm medo de olhar dentro dos meus olhos e falar: você está errado. Conserta a sua vida, rapaz. Volta para a igreja, volta para Jesus. Porque existem amigos que não têm coragem de falar o mínimo para você, o básico. Então, tome cuidado com isso. Verso 13. Mas quando Amasa foi removido do caminho, todos os soldados seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel, até Abel de Bet-Maaque. Todos os bicritas se juntaram a fim de segui-lo. E o exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel de Bet-Maaque e levantaram contra a cidade uma rampa que chegou até o alto da muralha. Assim que o exército de Joabe estava para derrubar o grande muro. Irmãos, isso aqui me chamou muito a atenção. Por quê? Porque Joabe, ele tinha intenção de ir até essa cidade para capturar Seba, filho de Bicri. Eles fizeram uma trincheira em volta do muro, cavaram valas para tentar enfraquecer as estruturas do muro. E eu percebo que quando fala de muro na Bíblia, fala de segurança. Naqueles tempos, naqueles dias, eram comuns cidades serem fortificadas com muros. Quanto maiores fossem as muralhas, mais segurança trazia para dentro da cidade. E eles vão fazer exatamente isso, tentar enfraquecer os muros. E nesta ocasião aqui, a Bíblia vai dizer que dentro desta cidade, verso 16, uma mulher sábia bradou da cidade: ouve, dizei a Joabe: vem aqui para eu conversar contigo. A Bíblia não diz o nome dessa mulher. A Bíblia não fala acerca de quem era essa mulher, mas ela não ficou conhecida por nada. Sabe o que fez com que ela se tornasse conhecida? Dentro do capítulo número 20 do segundo livro do profeta Samuel, foram as atitudes dela. Na rua da tua casa, pouco importa se todas as pessoas conhecem você, sabem teu nome, mas é importante que elas saibam que lá na rua onde você mora, no número da sua casa, existe um homem e uma mulher de Deus, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Eu posso não ter comunhão, afinidade com todos os meus vizinhos, mas eu preciso ter a plena convicção de que eles saibam que dentro da minha casa mora um servo de Deus. Eles precisam me ver na rua e dizer: rapaz, aquele rapaz, ele é crente. Ah, porque ele usa terno e gravata, uma Bíblia debaixo do braço? De forma alguma. Pelas atitudes, pelo comportamento. Porque isso foi o que essa mulher fez. Como que está o nosso relacionamento com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com a nossa família? Será que as pessoas reparam nas nossas atitudes e veem que de fato somos servos de Deus? Estou falando servo da igreja, servo congrega aqui na Missão Ebenezer. Não, é um servo de Deus, que se compromete com a verdade, com o reino de Deus. Lembra daquela viúva que o profeta visitou, que ele fez a multiplicação dentro da casa dela, onde ela falou: olha, o que você tem em casa? Você tem um botija de azeite, só um pouquinho só. Ele falou: então vai, pede emprestado com seus vizinhos vasos emprestados, muitos vasos. Eu imagino que se essa mulher ela não tivesse uma boa convivência com seus vizinhos, ela não teria condição de ter o azeite multiplicado de forma tão maravilhosa como foi.
mas ela tinha uma boa comunhão, uma boa convivência com seus vizinhos. Porque nos nossos dias está terrível, irmãos. Eu já escutei por aí, misericórdia. Não falo assim, rapaz, do lado de cá lá mora um crente chato, mano. Quebra um pau todo dia, uma bagunça lá. Misericórdia, irmãos. De dentro dessa cidade, essa mulher gritou. E a pergunta que eu faço é a seguinte: qual que é o som que sai da tua boca no dia da tua adversidade? Essa mulher, ela está vendo agora a cidade inteira em risco. Todas as pessoas que ela conhece, que ela ama, que ela tem um apreço, correndo risco de serem mortas. Porque Joabe, ele não veio para conversar. Joabe veio para matar. Segue o texto para nós finalizarmos. Verso de número 17. Ele se aproximando dela, e a mulher indagou: és tu Joabe? Ao que replicou: sou. Ela acrescentou: escuta, pois, as palavras da tua serva. E ela assentiu, dizendo: estou ouvindo. Então ela falou: antigamente costumava dizer: peça-se conselho na cidade de Abel, e era desta maneira que se encontrava a solução para os grandes impasses. Somos um povo de pessoas pacíficas e fiéis em Israel, assim como eu. Está tentando destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que desejas arruinar a herança do Senhor? Respondeu Joabe: não é este meu desejo. Longe de mim querer destruir ou arruinar esta cidade. Não é disso que se trata, mas um homem chamado Seba, filho de Bicre, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Basta que o entregueis e eu suspenderei o cerco da cidade. Diante disso, a mulher replicou a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele do alto da muralha. Então a mulher se retirou e foi falar com todo o povo da cidade, como lhe instruía seu bom senso. E em seguida degolaram Seba, filho de Bicre, e arremessaram a sua cabeça para Joabe. Imediatamente ele fez soar a trombeta, e seus soldados se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para a sua tenda, e Joabe retornou à presença do rei em Jerusalém. No dia que essa mulher, ela enfrentou uma adversidade, o grito que se ouviu de dentro da sua casa não foi um grito de desespero, não foi um grito de choro, não foi um grito de angústia, mas foi um grito de alguém que sabia que ela precisava dar um passo adiante. Ela precisava fazer algo. Ela não temeu quem era Joabe, que Joabe era sanguinário. Joabe era um homem que foi para matar. Mas ela foi ousada, e a ousadia dela trouxe livramento para toda uma cidade. Que nós nessa noite viemos nos colocar na mesma condição dessa mulher. Que nós viemos nos colocar à disposição por nossa casa, por nossa família, pela vida dos nossos. Porque o inimigo, ele vem contra nós. Ele vem contra a nossa casa. Mas se a nossa casa estiver edificada sobre a rocha, pode vir vento, pode vir chuva, pode transbordar os rios, mas ela vai continuar de pé. Porque ela não está firmada sobre a areia, mas está na rocha. Ela bradou em alta voz. E Joabe, ele exterminaria a cidade toda se fosse preciso, por causa de um só homem. E a sabedoria que ela tinha no coração disse: olha, se o problema é esse, se o problema é Seba, a cabeça dele vai ser lançada no alto da muralha. Eu quero deixar essa palavra para o teu coração nessa noite, para a tua meditação. E perguntando novamente: qual é o som que sai da sua boca no dia da tua adversidade? Aquela mulher bradou. Se o problema é Seba, então Seba é quem tem que sair. Qual que é o problema que está afligindo o teu coração? Eu não sei qual é o Seba que precisa que a cabeça dele nessa noite seja cortada. Se talvez é um problema que você tem tentado há tempos vencer e não consegue. Se é uma situação que está trazendo angústia e dor para a tua alma. Mas nessa noite a cabeça de Seba precisa ser cortada. Porque pessoas que vivem, sabe que tipo de pessoa que vive arrastando as situações, pensando que não vai ter consequência? Essa mulher sabia que se ela não fizesse nada, ela preferiu, porque na realidade Seba, ele estava lá de intruso, ele não pertencia àquela cidade. Ela preferiu entregar ele, sacrificar ele, do que sacrificar uma cidade toda. Às vezes é isso que um pastor de ovelhas faz. Se você pegar o Oriente Médio e ver o cuidado que o pastor tem com as ovelhas, se preciso for, ele sacrifica uma ovelha para não perder o rebanho. Ele fere uma ovelha para dar de exemplo ao rebanho, para não perder todo o rebanho. Às vezes Deus faz isso conosco.
E essa atitude que essa mulher teve é a mesma atitude que nós devemos ter. Sacrifique o Seba que está tentando arruinar a tua casa, a tua família. Teu coração sabe o que precisa, o meu coração sabe o que precisa ser nessa noite cortado, para que a mão de Deus venha de uma forma soberana trazer livramento e socorro para a nossa casa, para a nossa família e para a vida dos nossos. Amém, queridos? Que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um dos irmãos e que a mão de Deus continue suprindo toda e qualquer necessidade que houver, te dando graça, força, sabedoria, entendimento, e que Ele venha revelar no teu coração o propósito e o chamado que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e que através de você vidas possam ser alcançadas em prol do reino. Amém, queridos? Quero louvar a Deus, quero agradecer pela oportunidade, que o Senhor continue prosperando a vida de cada um dos irmãos. Amém? Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Não deixe o inimigo entrar nos teus domínios. A ameaça, ela veio de fora para dentro. Mas a solução, ela veio de dentro para fora. A solução estava dentro daquela mulher, no coração dela. A solução para os teus problemas está dentro de você. É o Espírito Santo que se move dentro de cada um de nós, que nos dá a condição de vencermos todos e qualquer conflitos que houverem. Que o som que sai da nossa boca seja o som de gratidão, de louvor a Deus. Ah, mas eu estou triste. Viva a tristeza nesse momento. Mas o Deus, Ele vai proporcionar momentos de alegria para a tua vida também, em nome de Jesus. Querido, amado, bondoso e eterno Deus e nosso Pai. Meu Pai, quero dar graças ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio, meu Deus, de poder mais uma noite estar na tua casa, de poder ministrar a tua santa e bendita palavra. Meu Pai, que teu Espírito Santo, meu Deus, que conforta e consola corações, possa continuar, meu Deus, alcançando a cada um dos meus irmãos. Que possa o Senhor continuar cumprindo em nós a tua vontade, meu Deus, os teus desígnios. Que possamos nós lançar fora, meu Deus amado, aquilo que está trazendo talvez prejuízo, meu Deus amado, está trazendo, meu Deus, problemas para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, sentimental. Que nós possamos nesta noite, meu Deus, lançar fora tudo que não provém do Senhor, ó Deus. Porque, meu Deus amado, atrás de nós, meu Deus amado, existem pessoas que precisam ser amparadas, meu Deus, confortadas e consoladas através daquilo que o Senhor nos tem entregado. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua mão, Senhor, continue suprindo toda e qualquer necessidade sobre a vida da igreja, que teu Espírito Santo continue, meu Deus amado, alcançando cada vida, trabalhando em cada coração, oh meu Deus, operando a tua vontade, que nesta noite, meu Deus amado, o Senhor possa nos dar a mesma graça e sabedoria desta mulher, e através da sabedoria dela, meu Deus amado, ela salvou toda uma cidade inteira foi poupada, porque ela, meu Deus amado, foi ousada, ela se colocou à frente, que de igual modo nós colocamos, meu Deus amado, à disposição a nossa vida, para lutar pela nossa casa, pela nossa família, pela vida dos nossos, que nós não venhamos, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, nos mostrar frouxos no dia da nossa adversidade, para que a nossa força não seja pequena, mas que nós venhamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, guardar em nosso coração, meu Deus amado, as palavras do Salmo que diz, que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guardando, nos livrando, e eu creio que esta noite, meu Deus amado, o Senhor vai levantar vidas, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, com um propósito, meu Deus, específico, e com o coração, meu Deus amado, convicto do chamado ao qual o Senhor estabeleceu sobre cada um de nós, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que vidas e almas sejam amparadas, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, pelo poder, meu Deus amado, da tua palavra, que aleluia, que opera através de nós. Nós colocamos em tuas mãos e agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Deus, e está fazendo sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus, que o Senhor possa continuar suprindo a vida de cada um dos irmãos. Amém. Vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do amado e amigo Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos juntos digamos: vá em paz, Deus abençoe.
E domingo pela manhã nós temos a escola bíblica, jovens, adultos, crianças. Amém, queridos? Não perca, não fique de fora. Nós vamos dar início ao livro de Esther. Maravilhosa lição. Se você já ouviu, você vai aprender mais. Se você nunca ouviu, você vai ficar maravilhado com este ensinamento, tá bom? E domingo à noite nós retornamos para o culto de celebração, em nome de Jesus. Deus abençoe. Uma